a tela gravando, aí eu vou dizer para vocês começar. Pronto, já está gravando, aí vocês podem ir botando o nome de vocês aí. Enquanto dá mais um tempinho aqui, mais alguns segundos, um minuto, para iniciar a apresentação e a fala. Nosso último encontro foi na quarta-feira, foi o último encontro que a turma estava junta, com mineração. Deixa eu pegar o slide aqui de vocês, encerrar o da aula anterior e abrir o da turma de vocês. Está todo mundo me vendo bem, ouvindo bem? Me dê um feedback aí por áudio. Aqui tá normalzinho, tá top. Beleza. Então, se tá para um é porque a qualidade tá boa. Vamos lá. Todo mundo já deve ter botado o nome aí. Deixa eu iniciar aqui a apresentação. Maria Eugênia chegando. Bom dia, quem não tinha dado bom dia ainda. 26 pessoas agora. Eu vou iniciar a gravação. Miliane Ketsia, solicitando acesso. Vamos lá. Vocês já conseguem ver minha tela? Já? Ok. Vamos lá. Bom, tem mais gente pedindo acesso aqui. Letícia Rodrigues. Laislane. Bom, na nossa última aula, que foi quarta-feira, eu falei sobre teoria do Big Bang. Falei sobre a formação das esferas terrestres. Falei? Apresentei esse slide aqui também. Acho que também falei sobre as eras geológicas. Isso aqui foi falado, não foi? Me digam aí. Não estou vendo mais o chat, viu? Já estou com a apresentação aberta aqui. Não consigo Foi, mais. professor. Beleza. Então vamos lá. Me digam onde foi que eu parei, porque eu estou até com um papelzinho aqui, anotando onde é que eu estou parando em cada turma, porque senão eu me confundo, para não ficar toda vez perguntando. E agora com as aulas separadas, são mais turmas, então isso exige de mim uma maior organização nesse controle. Deixa eu anotar aqui logo da turma anterior e vou fazer a mesma coisa com a turma de você daqui a pouco. Bom, foi nesse slide aí, o último que eu falei, foi na quarta-feira passada. Me confirme aí, por favor. Ou eu cheguei a iniciar o próximo. Esse aqui, eu acho que na verdade, essa imagem aqui, essa tabela, ela é complementar a esse outro slide anterior aqui. São eles, na verdade, esse slide aqui que fala sobre alguns principais acontecimentos em cada era geológica, ele complementa essa tabela relativa àquelas informações anteriores. Essa parte de estrutura interna da Terra, eu cheguei a falar para vocês? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Me respondam aí, vocês Sim, estão me professor, ouvindo? nós estamos ouvindo. Eu falei dessa parte aqui na semana passada, vocês lembram? Estrutura Professor, interna. Oi.
Eu acho que o senhor não terminou essa parte aí, não. Começou. Parte de estrutura interna não terminei. Beleza, então eu vou retomar a parte dela aqui. Ó, vamos lá. Então, retomando aqui nosso capítulo sobre geologia. Quando a gente fala em estrutura interna da Terra ou estrutura interna do globo, estamos falando, estamos tratando sobre como o globo terrestre é constituído no que diz respeito às suas camadas interiores. Tem mais gente solicitando acesso. Vanessa. Vamos lá, 31 pessoas agora. Então, como a Terra está constituída em seu interior, se tratando de camadas. Então, nós temos três camadas. A parte mais central, o miolinho lá. Eu falei para vocês do exemplo do abacate, não falei não na aula passada? Alguém lembra? Falou. Então eu já expliquei isso aqui, né? Comparando com o abacate, o núcleo equivale ao caroço. Só que lá no abacate você tem só o caroço, a polpa, que é a parte que a gente come, e a casca. No globo terrestre, nós temos subdivisões nas três camadas, núcleo, manto e crosta, existem subdivisões, certo? Aqui nós temos uns números que indicam o diâmetro de cada camada dessa. Então, na verdade, do miolo, lá no centro do núcleo terrestre, o raio do núcleo terrestre, na verdade não é diâmetro, é raio, desculpa, eu troquei aí. O raio do globo, e existem estudos científicos que provam essa dimensão, são cerca de 6.371 quilômetros. Quilômetros, viu? Do núcleo da Terra até a superfície. Aí, 1.231 é só o núcleo interno. É um raio de 1.231 quilômetros. Aí você soma, incluindo aí o... Aí você tem mais isso aqui, ó, 2.257 do núcleo externo. Só aí já dá 3.000 e alguma coisa. Aí o manto são 2.800 a espessura dele, né? Você tem primeiro o núcleo com esse raio aqui, aí o núcleo interno. Inclusive, o núcleo interno é composto por níquel e ferro, e ele é, mesmo a uma temperatura elevadíssima, ele é sólido por conta da pressão, que é muito grande. O núcleo externo já é liquefeito, não é sólido, portanto, né? E o manto tem um estado pastoso, e a espessura é essa aqui, tá? Sendo que o manto pode ser dividido também. Há visões diferentes, né? Alguns consideram como divisão no manto inferior e superior, aqui a informação apresentada é outra, né? Mesosfera e astenosfera. E a crosta, que é a casquinha, a parte mais fina dessas três estruturas, é chamada de litosfera, né? Que é aquela que se constituiu a partir do resfriamento da Terra lá na fase inicial, na era pré-cambriana, e ela também pode ser dividida. A litosfera, que também é chamada de crosta, pode ser dividida em continental e oceânica. A crosta oceânica é que está submersa à superfície dos oceanos e mares, né? E tem uma espessura média menor do que a crosta continental, porque a crosta continental, por ser a parte emersa, que está de fora dos oceanos e mares, ela é mais espessa. Além de que, quanto maior a elevação do, do bloco continental, mais profunda ela é para dentro. Porque, na verdade, a crosta é como se fosse uma estrutura que está assentada sobre o magma, né? Como se fossem blocos rochosos que estão depositados sobre o material magmático, envolvendo o globo. E
de modo similar ao que acontece, por exemplo, quando você mergulha um sólido que flutua na água. Quanto maior for esse sólido para fora da água, maior ele é também mergulhado. Então, na Terra acontece mais ou menos isso. Se você tem uma área bem elevada numa montanha, a parte dessa montanha, a base dessa montanha que fica para dentro da crosta, ela é maior também, em direção ao manto, tá? O importante aqui é observar o seguinte, que são essas três camadas, núcleo, manto e crosta, as três se subdividem, o calor que movimenta todas essas estruturas é o calor que parte da liberação de energia do núcleo, que aquece as demais camadas, inclusive fazendo movimentar o manto, que movimenta a crosta, originando as movimentações da crosta, que faz com que as montanhas se ergam, com que os terremotos aconteçam. Mais adiante eu vou falar de forma mais detalhada sobre isso, tá? Então, vamos falar agora do que se chama de estrutura geológica ou base geológica. Não confundam estrutura interna, que são núcleo, manto e crosta, são três, com estrutura geológica ou base geológica, que também são três. Essas bases geológicas ou estruturas geológicas são os grandes grupos de rochas, de estruturas rochosas, que compõem a crosta. Quando eu falo de estrutura interna da Terra, eu estou falando das camadas que compõem o globo, núcleo, manto e crosta. E quando eu falo de bases ou estruturas geológicas, eu estou falando da forma como a litosfera ou a crosta ela está constituída. Porque dependendo do modo como essas três estruturas aqui se formaram, né, do tempo e do modo aqui, a gente vai ter essa divisão em escudos cristalinos ou maciços antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, tá? Então, ó, entendendo aqui. Voltamos, vamos fazer um exercício de abstração aqui. Vamos imaginar aquela imensa bola de fogo, um material magmático, que era a Terra lá em sua origem, cerca de 4,5 bilhões de anos. Quando a Terra passou por um processo de resfriamento ao longo da era pré-cambriana, o que aconteceu? O material magmático, aquela rocha incandescente, ele foi começando a se resfriar. E ao se resfriar, surgiram o quê? Como é o nome do tipo de rocha que se forma a partir do resfriamento do magma? Rocha magmática. Eu vou fazer o seguinte, eu vou logo explicar os tipos de rocha, depois eu volto para o slide anterior, tá? Fazer esse movimento de vai e vem aqui nos slides, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Então, nós temos também três tipos de rochas. Tem várias coisas aqui que são divididas em três. A estrutura interna, a estrutura geológica e os tipos de rocha. São três tipos de rocha, magmáticas, sedimentares ou metamórficas. As rochas magmáticas são aquelas que se formam quando o magma se resfria. Então, ao se resfriar o magma, você vai ter a formação de rocha magmática. É simples, elas também são chamadas de ígneas. Ígneas, I-G-N-E-A-S, ígneas ou magmáticas. Ah, professor, é muito fácil, formado através do resfriamento do magma, é rocha magmática. Só que essas rochas magmáticas, elas podem se formar de duas maneiras, por isso que podem ser divididas em intrusivas e extrusivas. Quais são essas duas maneiras? Deixa eu ver uma outra figura aqui para mostrar para vocês onde é que ela está. Pronto. Vem aqui. Ó, olhem para essa figura aqui. As rochas, elas podem... Rocha magmática, ela pode se formar de duas maneiras. Uma maneira é isso aqui, ó. Você tem aqui a superfície, você tem gente entrando ainda. Vamos lá, liberar aqui, eu nunca sei o que
que levou a pessoa a entrar depois, se era energia, internet ou sono. Bom dia, Levi, bote seu nome aí no chat para controlar a frequência. Então, vamos lá, você tem aqui a litosfera e as rochas magmáticas, elas podem se resfriar tanto na superfície, como... Deixa eu buscar uma figura aqui, é porque eu não coloco tantas figuras, porque às vezes o desenho, o slide termina ficando grande demais, se eu botar muitas figuras. Então, eu termino restringindo um pouco. Deixa eu procurar um negócio aqui no Google. Eu localizo aqui para vocês. Quer ficar acompanhando dados sobre o Covid, o melhor site é esse aí que estava aberto aí, da Universidade John Hopkins. Ó, deixa eu colocar aqui, Johns Hopkins. Vulcão. Vou colocar aqui, vulcão. É, transversal. Pronto, essa imagem aqui, ela é excelente. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Vou colocar essa aqui. Eu vou copiar essa imagem e botar no slide, fica melhor. Essa aqui tá boa. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui e botar no slide logo, fica mais fácil. Ficou grande. Dá uma formada nele aqui, mas o que importa é a compreensão da imagem. Ficou bom agora? Ficou bom, pessoal? Me responda aí pelo áudio. Pronto. Agora a gente vai entender bem essa diferença entre os tipos de rochas magmáticas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Falem alguma coisa aí. Beleza, vamos lá. Obrigado aí pelo retorno. Olha, então, veja só. Aqui é um esquema representativo de um vulcão entrando em erupção. Então, existem duas maneiras de uma rocha, magmática se formar. O resfriamento do magma, ele pode ocorrer tanto externamente como internamente. Como é que ocorre esse resfriamento externamente? Quando o vulcão entra em erupção, o que acontece? A força que vem de dentro para fora rompe a cratera aqui. Um vulcão inativo, ele tem a cratera aqui fechada, solidificada, certo? Tem, inclusive, vulcões que estão inativos há muito tempo, que a água que foi acumulando de chuva dentro da cratera formou um lago vulcânico, um lago dentro de um vulcão. Bom, aí, quando existe uma pressão interna muito grande aqui nesse canal que se chama de chaminé vulcânico, a cratera ela é rompida. Quando essa força é muito grande,
ela se rompe levantando bloco de rocha que a uma altura muito grande, né? Aí o vulcão, ele inicia a sua atividade. Normalmente, essa atividade é iniciada soltando fumaça. Ocorrem pequenos tremores, a pressão interna muito grande, começa a soltar fumaça, e depois ocorre a erupção com muito derramamento de lava. Quando a lava escorre no entorno do vulcão, ela está em contato com a temperatura ambiente. Como a temperatura da lava é muito alta e a temperatura ambiente é bem mais baixa, digamos, se for num lugar, a temperatura ambiente pode, se for num lugar frio, pode ser até negativa. Digamos que um vulcão entrou em erupção lá na Islândia, que é um país muito frio. Então, digamos que a temperatura está a menos 10 graus. Como ela vai estar muito fria, esse material magmático ele vai se resfriar um pouquinho mais rápido. Então, ao se resfriar, essa lava do vulcão que escorreu lá na Islândia, ela vai endurecendo e, ao se resfriar completamente, ela vai virar uma rocha magmática. Vai ser um resfriamento externo. A gente chama essa rocha que se resfria externamente, no ambiente, na parte externa ao vulcão, de rocha extrusiva. E aí, esse resfriamento, ele é relativamente rápido. Por que que ele é relativamente rápido? Porque o material magmático, a lava do vulcão, ele entrou em contato com o ar, que é muito mais frio, e aí esse resfriamento vai acontecer em algumas horas ou questão de dias. Portanto, é um resfriamento considerado rápido. Quando eu falo relativamente rápido, é porque a outra maneira da lava se resfriar é dentro do vulcão aqui, ó. Você tem aqui embaixo do vulcão, você tem a camada aqui da crosta, e mais abaixo da crosta você tem um manto. Então, quando o vulcão ele deixa de entrar em atividade, toda essa pressão que ocorre com a liberação do magma, ela é diminuída. Aí o que acontece? Aqui embaixo do vulcão tem algumas fendas que podem se formar na própria estrutura do vulcão, do cone vulcânico, ou embaixo aqui em contato com a litosfera, vai haver um resfriamento, só que é um resfriamento muito lento, um resfriamento que demora um longo período. Então, quando você tem um resfriamento lento, você vai ter um processo de formação de cristais, porque o material magmático ele tem uma composição de vários tipos de minerais. E aí, dependendo de como ocorre esse resfriamento, o aspecto da rocha vai ser esse aqui, no exemplo do granito, ou esse aqui, no caso do granalto, do granalto, ou basalto, granito ou basalto. Qual dos dois aqui se resfriou rápido, granito ou basalto? Me falem aí, por favor. Me fale nem que seja chutando. Estou esperando a resposta. Ninguém quer falar? Rapaz, professor, não faço ideia. Não faz ideia? Bom, vamos lá, deixa eu ajudar vocês a entenderem. Quando o resfriamento é externo, através de uma erupção vulcânica, os cristais que compõem o material magmático, o magma ele vai se resfriar rapidamente. Então, os cristais que compõem o material magmático, eles, por se resfriarem rapidamente, eles vão ter um aspecto homogêneo. Você pega o basalto, para quem não conhece, é essa rocha aí do calçamento de paulistano. Você, quando estiver fazendo o calçamento aí, ou uma rocha dessa no formato de paralelepípedo, se alguém quebrar, fracionar essa rocha, uma brita, por exemplo, você vai ver que no lugar que se parte a rocha, ela vai ter esse aspecto aqui, ó. Ela vai ter um aspecto homogêneo, ou seja, os cristais que compõem a rocha, eles têm um aspecto igual, homogêneo igual, não se diferenciam. Os cristais ficam muito pequenos aqui e dando um aspecto homogêneo. Por quê? Porque o resfriamento foi rápido. No caso do basalto, ele é resultado do resfriamento do material magmático na superfície, é um resfriamento rápido, e por ser rápido, os cristais vão se solidificar, dando esse aspecto homogêneo ou igual à rocha. No caso do granito, é bem diferente. O granito ele se forma internamente. O resfriamento é lento, é embaixo, em contato com a crosta, certo?
Então, como o resfriamento ele é muito lento, demora anos, até milhões de anos para haver para milhares ou milhões de anos para haver esse processo de resfriamento, os cristais que compõem a rocha, eles vão se aglomerar, formando parece uma bolinha aqui, ó, mais esbranquiçada, outras bolinhas mais escuras. Aqui você não vai ter um aspecto homogêneo, aqui vai ter um quê? Uma aglutinação, uma aglomeração dos mesmos tipos de cristais, dando esse aspecto cheio, todo pintado, bolotas aqui. O granito, para quem... Vocês certamente já viram granito, né? No campus, nas bancadas dos banheiros, dos laboratórios, eu acredito que seja, não me lembro aqui exatamente agora, mas acredito que seja granito, porque tem também a indústria hoje, ela já consegue fazer essa, essas, essa rocha, esse, essas pedras na linguagem popular de forma artificial, né? Mas normalmente a gente encontra nas marmorarias o granito. Aí a pessoa manda fazer lá pia, enfim, uma mesa, vocês devem conhecer. Então, quando vocês visualizarem um granito por aí na mesa, na janela, na soleira da porta, na bancada, enfim, na pia, é porque essa constituição aqui, essas bolas mais esbranquiçadas, de cor mais clara, são cristais claros, e por sua vez tem outros cristais escuros também, e que se formaram assim, dando esse aspecto heterogêneo e não homogêneo, porque foi um processo de resfriamento muito lento. Como não houve contato com a superfície, que a temperatura é bem mais fria, dentro é muito quente, então o resfriamento ocorreu muito devagar. Como o resfriamento ocorreu muito devagar, esses cristais foram se aglutinando, se aglomerando, e aí se consolidaram, formando esses pontos aqui maiores do que esses minúsculos pontos meio brilhosos que você pode observar no basalto. Ficou claro, pessoal? Me respondam aí, por favor. Então, as rochas magmáticas, elas se formam dessa maneira, pelo resfriamento do magma, e podem ser intrusivas quando se resfriam muito lentamente e de forma interna, e quando é na superfície ou de forma externa, o resfriamento é rápido, dando origem a chamadas rochas extrusivas. Ficou claro, pessoal? Me dê um retorno aí, por favor. Sim, Sim, professor. Beleza. Agora, vamos falar aqui das rochas sedimentares. Como o próprio nome está dizendo, são rochas formadas pela sedimentação, ou seja, pelo acúmulo de sedimentos. Na verdade, é todo um processo, não é só acúmulo. Para haver a formação de rocha sedimentar, em resumo, a rocha sedimentar é a rocha formada por restos de outro tipo de rochas. Então, para que haja a formação da rocha sedimentar, primeiramente tem que haver a desagregação dos minerais de outras rochas. Porque a rocha ela é um agregado de minerais, e esses minerais podem se formar, dando origem à rocha, tanto pelo resfriamento do magma, como pelo acúmulo de restos de outras rochas, como pela transformação, que são as rochas metamórficas, de outra rocha que já existe. Então, a sedimentar, para ela se formar, a primeira coisa que tem que acontecer é outra rocha se desagregar. Os minerais que compõem outras rochas se desagregarem, seja por dissolução, por uma quebra, porque a gente sabe que com a variação de temperatura, a rocha vai de lado e contrai, de lado e contrai. Isso vai fazer com que a rocha se fracione, se parta, se divida em pedaços menores. A presença de água contribui para a dissolução dos minerais também. Então, primeiro, a necessidade da rocha se desagregar, da rocha inicial. Aí, esse material ele é transportado, poderia colocar aqui também transporte, né? Eu esqueci até de colocar. Depois que esse material é transportado, ele se deposita em algum local, e depois que esse material é depositado, ele vai se acumulando e vai se compactando. Então, quando esses restos, esses sedimentos de outras rochas existentes, tem gente entrando aqui ainda, cadê, meu Deus? Aqui, Isaac,
Isaac, coloque seu nome aí no mural, Isaac. Completo. Nome completo. Então, vamos lá. Então, quando ocorre essa compactação dos restos das rochas, ela a compactação faz com que ela se consolide. Então, vai ser uma rocha formada por sedimentos de rochas já existentes. Professor, e essa rocha existente é qual? Pode ser de rocha magmática, porque ela também se desgasta ao longo do tempo. Pode ser de rocha. E aí, essas rochas sedimentares, elas também são divididas em tipos, que são esses aqui, ó, detríticas, orgânicas e químicas, explicando esses tipos. Vamos passar adiante aqui, ó. Vocês sabem o que é argila? Pode até não saber, mas já viram. Vocês sabem o que é areia? Vamos lá, explicando aqui. Como é que se forma a rocha sedimentar? A argila, para quem não sabe ainda, se não sabe, vai saber agora, é aquele material que se usa para fazer tijolo, alvenaria, adobo, telha, cerâmica. Aquele barro, falando na linguagem bem popular, aquele barro, quando você está caminhando aí no período chuvoso, é um tipo de barro liguento, preguento, que fica colado no solado do calçado da gente. Aquilo ali é argila, né? Uma característica da argila é a granulação muito fina. Como ela tem a granulação muito fina, e em contato com a água, ela fica pegajosa, grudenta. Então, a argila, quando ela é prensada, compactada, submetida a temperaturas elevadas, ela endurece, né? Ela não vai ficar igual o tijolo à alvenaria, não. É um processo diferente, até porque o tijolo é uma queima rápida que é feita. Na natureza, de forma natural, a diagênese, essa transformação do mineral, do sedimento em rocha, acontece de forma mais lenta, submetida a pressão e temperaturas elevadas. O que transforma a argila nessa rocha chamada argilite é a pressão, o peso de várias camadas sobrepostas, e o aumento de temperatura que acontece em uma camada a grande profundidade. Então, a argila, ao se, ao se compactar, ao se transformar em rocha sedimentar, origina isso aqui, ó, argilito. A areia é muito comum em riacho, aquele tipo de rocha que você consegue riscar com a ponta de uma chave, com a ponta de um garrancho mais duro, ou com um fragmento de rocha pontiagudo. Aí é muito comum em lugar aí nos riachos aí pelo interiorzão do Brasil, o povo bota o nome lá, Raimundinho, aí bota a data de hoje, 6/10/2020. Às vezes a rocha, o arenito, ele não está muito consolidado, você consegue até passando o dedo, uma coisa não, nem tão dura, a unha, consegue riscá-lo. Então, mas pode acontecer também do arenite estar bem consolidado, né? Então, você percebe aqui que esse tipo de rocha que é o arenito é resultado de quê? Da compactação do sedimento que é a areia. E quando a granulação é maior, esses blocos aqui que se parecem com brita, por exemplo, quando a granulação é maior e aí há uma mistura de grãos maiores com grãos de areia misturado com argila, quando é uma mistura de sedimentos de granulação diferentes que são submetidos à pressão e a temperaturas elevadas, ele vai dar origem a esse tipo de rocha aqui, chamado de conglomerado, ou brecha. Conglomerado é a rocha formada pela compactação de sedimentos de tamanhos diferentes. Aí vai ter esse aspecto aqui. A gente encontra muito isso aqui, por exemplo, em área de margem de rio, margem de riacho. Ficou claro, pessoal, a diferença do processo de formação? Professor, Oi. aí são exemplos de rochas sedimentares? São exemplos de rochas sedimentares. Aqui, no caso, é um dos tipos das sedimentares. Aqui são as chamadas rochas sedimentares detríticas, que são formadas por detritos ou restos de outras rochas.
Aí aqui nós temos detritos de diferentes granulações, né? O bem fininho, que a argila é bem fininho, o grão da argila é minúsculo, né? A areia, que já não é tão pequeno, né? Já é bem mais visível claramente a olho nu, e o balastro, que são blocos que são grandes até, de tamanho médio, né? Aí temos ainda as rochas sedimentares, deixa eu mostrar aqui, peraí. Rochas sedimentares químicas, chamadas estalagmite, isso aqui é rocha de caverna. Dentro de uma caverna, o que acontece? Você tem uma estrutura que ela é sedimentar, aí você tem infiltração de água de chuva, de um riacho, ou uma água que vai infiltrando na superfície. E aí, como é uma estrutura que, com a presença de água, os minerais eles vão se dissolvendo, você pode ter a formação de uma caverna. E no ambiente cavernoso, no ambiente de caverna, normalmente você tem, quando tem muita umidade naquele ambiente, você tem essas rochas passando por um processo de dissolução. Aí, esse teto aqui, os minerais que compõem esse teto, eles vão sendo dissolvidos ao longo do tempo. Aí, nesse processo de dissolução, vão se formando uma estrutura de cima para baixo, chamada de estalactite, e embaixo os cristais minerais vão caindo no piso da caverna aqui e vai se acumulando. Então você tem estalactite, vai se formando do teto para baixo, esse mineral vai se acumulando, vai gotejando água e vai ficando um pouquinho de cristal mineral aqui se acumulando de cima para baixo. E no piso da caverna vai acontecendo um processo inverso. Por que esse tipo de rocha é sedimentar? Porque se forma pelo acúmulo de sedimento, um acúmulo que ocorre de cima para baixo e de baixo para cima. O estalactite é de cima para baixo e o estalagmite é de baixo para cima. E são sedimentos que constituem essa rocha aqui, porque isso aqui é duro, vai se consolidando. E é química, porque acontece por conta da reação química da água dissolvendo os minerais, tá? E eu pensava que tinha colocado uma outra imagem aqui, mas não coloquei. Como eu não coloquei, eu vou buscar rapidinho aqui na internet. O Meet é isso. Se fosse lá na sala de aula, eu ia ter que desconectar a internet para. Vou botar aqui, ó, carvão mineral, que é um outro tipo de rocha sedimentar. Outro tipo de rocha jazida. Aí vocês vão ver a imagem aqui que vai aparecer. Deixa eu ver a imagem melhor. Aqui, ó, as máquinas fazendo extração de carvão mineral. Pronto, essa imagem aqui ela ilustra bem o que eu quero mostrar. Cadê? Vocês conseguem visualizar bem? Ou não? Conseguem? Deixa eu Sim, consigo. copiar. Deixa eu Tá bom copiar de essa ver. foto e adicionar o slide, que eu resolvo logo bem aqui e não vou precisar depois, quando for falar nas outras turmas, já está feito. Então, eu colo aqui rapidinho e vai ficar meio ofuscado aqui, porque eu vou esticar muito. Mas está nítido, né? Mesmo eu tendo alongado a imagem, dá para ver direitinho. Então, ó, isso aqui é o carvão mineral. Essa rocha aqui, Professor, Professor? tá travando.
Professor, tá travando o áudio do senhor. Professor, tá travando muito? Oi, oi, oi. Vocês conseguem? Voltaram a me escutar? Sim. Foi a minha, Aqui sim. foi a minha internet. Acontece. Foi a minha, Oi, foi a professor. minha internet Não aqui foi que nada. caiu. Deixa eu voltar à apresentação da tela aqui, que eu estava falando. Pronto, estava aqui. Como é que se forma? Isso aqui é uma rocha. Se você um dia encontrar um carvão mineral, ele parece uma rocha mesmo. Ele é duro, tem um aspecto pétreo. Aí, como é que isso aqui se formou? Ao longo da era geológica, lá há cerca de 200, 300 milhões de anos, havia imensas florestas que foram soterradas. E o carvão mineral nada mais é do que restos orgânicos de origem vegetal que, ao serem soterrados com várias camadas de sedimentos e rochas, foram submetidas a uma intensa pressão e a uma intensa temperatura, e aquele material de origem vegetal se transformou em mineral, dando origem ao que se chama de carvão mineral. Nunca confundam, como eu já falei, carvão mineral com carvão vegetal. Então, aqui é uma rocha sedimentar também, um sedimento de origem vegetal, que originou a rocha sedimentar de nome carvão mineral, tá certo? Então, são esses três tipos de rochas sedimentares, né? As detríticas, que são daquele exemplo que eu falei lá, da argila, da areia e dos balastros, que vira argilito, arenito e conglomerado. As orgânicas, ou as químicas, são as que se formam nas cavernas, e a orgânica, o exemplo é o carvão mineral, tá certo? Já a metamórfica, o nome metamórfica vem de metamorfose. Metamorfose é transformação. Então, a rocha metamórfica é a rocha que se forma a partir da transformação de uma outra rocha que já existe. Como é que ocorre essa transformação? O que gera, o que faz com que um tipo de rocha se transforme em outra? Pressão de várias camadas sobrepondo a uma grande profundidade, você tem um monte de camadas que se sobrepõem às outras, e a uma grande profundidade você tem temperaturas muito altas. Então, o calor associado à pressão faz com que os cristais minerais das rochas se transformem, se metamorfizem, se alterem, originando uma outra rocha, tá? Então, professor, e a rocha metamórfica se forma a partir de qual rocha? Pode ser uma magmática que se transforma, pode ser uma sedimentar e pode ser uma outra metamórfica. Qualquer rocha pode ser metamorfizada, pode ser transformada, certo? Aí o exemplo que nós temos aqui, ó, de rocha. Professor, e a sedimentar não é uma transformação? Não, porque no caso da sedimentar, você tem um sedimento que passa por uma compactação. Já a metamórfica, o material mineral, ele é alterado por conta da temperatura e da pressão. E não é exatamente esse o caso da sedimentar. Então, um exemplo da rocha metamórfica, né? O argilito, que é aquela rocha sedimentar formada pela compactação da argila, ao passar por um metamorfismo, ele forma um tipo de rocha chamado de xisto. O granito, ao se transformar, ele se
resulta num tipo de rocha chamado de gneiss. E o tipo de rocha metamórfica mais comum, que a gente costuma utilizar como exemplo, é o mármore. Todo mundo aí já deve ter visto o mármore. Antigamente o povo usava muito mármore branco para fazer batente de janela. O povo usava muito antigamente para fazer pia de banheiro. Só que o branco suja demais, poeira, ela termina penetrando em microporos que ficam naquela mesa, naquela laje, né, da mesa ou da pia. Usava-se muito antigamente também para fazer sepultura, a sepultura mais bonita, mais trabalhada. Cemitério isso ainda encontra muito, né? E só que o mármore branco muita gente hoje não usa mais por conta dessa questão de que com o tempo ele termina ficando sujo, né? Aí hoje o povo usa muito mármore preto, porque a cor do mármore vai depender, tem várias cores, a cor do mármore vai depender da rocha que foi transformada. Como o calcário é uma rocha clara, né, é uma rocha sedimentar esbranquiçada, quando ele é metamorfizado, ele origina o mármore. Se a rocha metamorfizada for essa aqui, ó, o basalto, que é uma rocha escura, quase preta, Professor, oi, todo mármore é metamorfizado? o mármore é uma rocha metamórfica. Então, todo mármore já foi outro tipo de rocha e que passou por esse processo de transformação, tá? Aí, no caso, o basalto vai formar aquele mármore escuro. Se você chegar, por exemplo, na marmoraria, o mármore ele é uma rocha cara, o escuro mais caro ainda, porque é mais procurado, esteticamente ele é mais bonito. Uma vez, aí em Paulistana mesmo, na marmoraria, perto do apartamento que eu fico, eu precisei fazer uma pia, e quando me disse o valor do mármore e o valor do granito, eu, não, vou querer o granito mesmo, que é bem mais barato e vai atender a mesma finalidade. Só que o mármore é mais bonito, o mármore escuro. O granito também não é feio, mas o mármore escuro é mais bonito. Se você chegar na marmoraria, você vai ver. O nome é marmoraria, mas na verdade não vende só mármore, não. Vende granito, vende outras coisas, de vários tipos. O mármore ele é mais caro. Esteticamente ele é mais bonito. E o que vai mudar a cor é só o tipo de rocha, né? Tem outros que são mais acinzentados, né? Tem tonalidade diferente, porque o tipo de rocha que originou esse mármore tinha uma outra coloração, uma outra característica. Ficou claro, pessoal, isso aí? A questão do tipo de rochas? Sim. Eu antecipei essa parte do tipo de rocha porque ela vai ser importante para esse item aqui agora. Então, vamos lá. Quando a Terra passou por esse processo de resfriamento, a primeira estrutura que se formou foram os escudos, também chamados maciços antigos. Esse nome maciços antigos aqui é uma referência à idade dessa estrutura. Então, quando a Terra deixou de ser aquela imensa bola de fogo, entre aspas, ao longo da era pré-cambriana, e foi se resfriando, a crosta foi se formando. Então, aquele material super quente foi se resfriando, e ela que tinha um estado pastoso, meio derretido, foi se consolidando, formando essa estrutura chamada de escudo cristalino maciço antigo. E nesse momento se formaram as primeiras rochas, que eram quais? As magmáticas, as sedimentares ou as metamórficas? É bem lógico isso. As primeiras rochas se formaram foram as, Magmática. as magmáticas, né? Só que com o tempo, né, submetida à pressão, à temperatura, as magmáticas começaram a se transformar também em metamórficas. Aí, passado muito tempo ainda, né, por isso que os escudos são constituídos de rochas magmáticas e metamórficas. E outra característica importante a ser destacada é que as riquezas minerais, as grandes jazidas minerais metálicas ou não metálicas necessariamente, algumas também, estão presentes nessa estrutura. Por exemplo, ouro, ferro, né, diamante, prata, estão presentes na estrutura geológica chamada de escudo cristalino ou maciço antigo.
E essa estrutura pode formar esses dois tipos de formas aqui que eu vou falar no outro capítulo, né, quando eu for falar de relevo. Aqui é só uma curiosidade, né, apesar de ter colocado. Aí, outra estrutura que foi se formando a partir do desgaste das rochas cristalinas ou magmáticas, e das metamórficas também, foi havendo desgaste das estruturas mais elevadas do planeta, né? Porque quando a Terra se formou, ela não era lisinha, plana, ela era cheia de rugosidades, com altos e baixos. E aí, na medida em que essas áreas mais elevadas iam se desgastando, o material, o sedimento ia sendo transformado para áreas mais rebaixadas. Essas áreas mais rebaixadas, onde passou a haver o acúmulo de sedimentos, são as chamadas bacias sedimentares. Bacia, aquela área funda, rebaixada, né? O formato de uma bacia mesmo, onde houve um acúmulo de sedimento ao longo das eras paleozoica e mesozoica, e se formou a partir do desgaste de outras rochas já existentes, esse material foi se depositando. Esse depósito, esse acúmulo de material, ele ocorreu tanto em ambiente marinho como no ambiente continental. Por isso que no mar também se encontra jazidas minerais. Por exemplo, o petróleo, enquanto o carvão mineral é de origem vegetal, o petróleo é de origem principalmente animal. O petróleo nada mais é do que a transformação de restos orgânicos de origem animal em ambiente marinho. E o carvão mineral, restos orgânicos de origem vegetal em ambiente terrestre, tá? E a terceira estrutura, né, que essa é mais recente, por isso o nome dobramentos modernos, são os chamados dobramentos, né, que são as estruturas que se formam nas bordas das placas tectônicas, que a gente vai falar mais adiante. E por ser mais recente, se chamar de dobramentos modernos, porque se formaram na era Cenozoica, portanto, de cerca de 70 milhões de anos para cá. Aí os dobramentos, eles resultam tanto de movimentações horizontais, né, das placas tectônicas. O nome da movimentação horizontal das placas tectônicas, a gente chama isso de orogênese. Mais adiante eu vou falar de forma mais detalhada sobre isso, né. É uma pressão de uma placa empurrando a outra. Porque a crosta terrestre e a litosfera, ela é toda fracionada, toda dividida, fragmentada em pedaços. O nome desses pedaços a gente chama de placas tectônicas. E o local onde você tem os dobramentos é onde as placas são empurradas umas contra as outras, e por serem empurradas umas contra as outras, elas se dobram. E esses dobramentos ocorrem próximo a essas dobras, né? Próximo a essas beiras, o beiço, as extremidades dessas placas, tá certo? Aí, como o tempo já se esgotou por hoje, na próxima aula eu vou retomar a partir, a gente vai terminar o capítulo, falando aqui a partir da teoria da deriva continental. Aí vamos ter, falta pouco daqui em diante, né? Teoria da deriva continental, teoria da tectônica de placas, tem os agentes geológicos, né? Que já é uma transição com o próximo capítulo, quando eu vou falar de relevo. Alguma dúvida, pessoal? Quem tem dúvida? Professor, Sim. aquela parte lá das bacias, que tem duas palavrinhas bem diferentes, aquela parte, Hot e Graben, tinha um Horst negócio e assim. Graben, na verdade, ali é na parte de maciços ou escudos. Sim, o que tem? Tem como o senhor voltar lá rapidinho? Deixa eu ver aqui. Peraí. Faz o seguinte, eu vou fazer a chamada aqui, porque aí você fica na sala no final, após a chamada, eu lhe explico. Ou então você me comunica pelo WhatsApp, porque o tempo já está estourado aqui, Eu viu? fico na sala. Pronto, eu vou fazer a chamada aqui rapidinho. Eu teria que fazer a apresentação da tela novamente. Vamos lá, a Angélica está aí. Angélica, Bianca, cadê vocês? Quem for respondendo presente, pode ir saindo da sala. De áudio, preferencialmente, que é mais rápido. Ok, podem sair, Angélica e Bianca, pode sair. Bruna, Carlos Eduardo,
Tô aqui. Sheila, Enzo, Presente. Esdra, Fernanda, Gabriela. Cadê Fernanda? Cadê Gabriela? Ah, estão respondendo. Isaac, Karen, Kailane, Laislane, Levi, Lívia, Presente. Lívia Martins e Lívia Vieira, Luiz Fagner, Maria Clara, Maria Caroline, Maria Luísa, Maximiano, Presente. Messias, Maximiano é que me perguntou. Presente. Miliane, Naira, Paula, Paulo Eduardo, Presente. ok, Pedro, Vanessa e Yara. Quem respondeu já pode sair. Quem quiser tirar a dúvida aí com o Maximiano, quiser ficar, Professor, vou ficar na sala fico. porque eu gostei da pergunta. Pronto, Eu também vamos tinha uma lá. dúvida, eu vou ficar. Vamos lá, deixa eu voltar à apresentação da tela aqui. Vamos lá na pergunta que você fez. Vamos lá. Aqui. É um tipo de estrutura dos escudos cristalinos ou maciços antigos. Para entender melhor, nada melhor do que a ilustração. Então, vou botar aqui. Ouros. Eita, tá digitado errado, vai aparecer outra coisa. Cachorro, rosto e graben. Um urso ali. Ó, tá aqui, ó. Essa imagem. Existem locais que a Terra, que a Terra não, a crosta, né? Ela se movimenta. Vocês conseguem O professor visualizar está bem? apresentando a tela? Não tô não, pensei que tivesse. Foi mal. Pronto, agora sim. Estão conseguindo ver direito? Agora? Oh, peraí. Estou me confundindo aqui. Estão vendo aí a apresentação agora? Sim. Sim, professor. Pronto. Vocês conseguem ver bem aqui? Nos escudos cristalinos, ou maciços antigos, pode haver, por conta dessa pressão que existe sobre as camadas rochosas, vocês estão vendo que tem uma setinha aqui, né? Eu queria essa imagem aqui ampliada, mas tá muito pequeno aqui. Deixa assim. Pode haver uma pressão tanto de baixo para cima, como de cima para baixo. Então, dependendo da forma como essa estrutura vem a se movimentar, ela vai provocar um desnível. Normalmente, os horst e os grabens, eles estão associados. Os horst, eles são essa parte mais elevada, fruto dessa movimentação vertical da estrutura, e o graben é a parte mais rebaixada. Pegando esse esquema aqui e trazendo para uma foto, para a imagem real aqui, ó. Por exemplo, é muito comum em locais que tem essas estruturas aqui, ter um rio correndo aqui no meio, um riacho, correndo aqui nesse vale, que seria um graben. E o host seria essa estrutura mais elevada, né, que fica mais saliente. Então, esse tipo de estrutura é muito presente nos chamados escudos cristalinos. Encontra-se muito, por exemplo, nessa região aqui do estado da Bahia. Tem muitas áreas de escudos. Essa região de Paulistano aí também tem muitos escudos. É uma área de escudo cristalino. O Brasil ele tem duas estruturas, os escudos e as bacias. Dobramentos não, porque os dobramentos são nas bordas das placas e o Brasil não tem essa estrutura dos dobramentos.
Então, é possível encontrar em várias áreas do território brasileiro essas formas aqui, tá certo? Que pela imagem deu para vocês entenderem direitinho, ou vocês ainda têm alguma dúvida? Entendido, obrigado. Ok, Eu agora entendi. vocês podem. Beleza, então, pois até a próxima. Tchau, tchau. Karen? Tá aí, Karen?